começou hoje o julgamento de Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça. Uma das acusações é de que Moro, junto a Gabriela Hart e Deltan Dallagnol, teriam conspirado para desviar dinheiro que a Petrobras pagaria em multas. Não tá fácil a vida do Moro e a gente vai discutir no Plantão do Meteoro. Esses dias a gente viu que o Moro foi absolvido em primeira instância ali no TRE. A gente tem outro caso em que o Moro está enfrentando um julgamento. Quem vai trazer as informações é a Sofia Labanca. Sofia, agora a questão é no CNJ. Pois é. O Moro, ele sempre está em algum problema diferente, né? Escapou lá do TRE do Paraná só para cair no TSE e no CNJ. Qual que é a novidade? A Veja divulgou um relatório de 77 páginas do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, aí com investigações aí envolvendo, entre outros, Sérgio Moro, Gabriela Hart e Deltan Dallagnol. De acordo aí com essas investigações aí do CNJ, o dinheiro que a Petrobras pagaria em multa para o DOJ, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, parte desse dinheiro seria devolvido para o Brasil como forma de financiar organizações de combate à corrupção. Isso aí entrou aí porque até para o pessoal da Lava Jato a ideia de que a Petrobras estaria pagando multas bilionárias para os Estados Unidos estava pegando mal, não. Então, pelo menos parte desse dinheiro tinha que voltar para o país. A questão é, seria devolvido para financiar organizações de combate à corrupção. Quem iria gerir essas organizações? O pessoal da própria Lava Jato, né? Aí você já começa a entender como é que é o esquema, né? Essa coisa aí era uma coisa tão sem noção que o ministro do STF, Gilmar Mendes, chegou a chamar de criança esperança da Lava Jato, essas organizações aí. E o Luiz Felipe Salomão, o corregedor lá do CNJ, chamou de esquema de cashback. Então você vê assim, realmente era uma coisa bem sem noção, né? De acordo com o CNJ, esse esquema todo só não se consumou porque o STF não deixou, né? O STF falou, não, gente, pelo amor, né? Vai com calma aí. Tá, mas de quanto dinheiro que nós estamos falando aí envolvidos nesse esquema? Seria uma questão aí de 2,5 bilhões. Veja bem, bilhões, não é milhões, é bilhões. E a situação pode ficar tão feia que isso aí pode ir acabar na esfera criminal, não só em sanções administrativas, né? Então vamos lá para a Veja, a gente vai ter lá a reportagem dizendo, né? CNJ diz que Moro, Deltan e Hart se uniram para desviar dinheiro da União. A gente pode ir lá para o penúltimo parágrafo que vai nos contar, né? Que cada uma dessas práticas identificadas, aqui discutidas isoladamente, tem plausibilidade de incidir em tese e inicialmente nos tipos penais de prevaricação, artigo 319 do Código Penal, corrupção privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, ou corrupção passiva, artigo 317, caput do Código Penal, caso o fim especial de agir de cada ator e outras circunstâncias dos eventos sob escrutínio sejam identificados por meio de novas informações que venham a ingressar no contexto de uma apuração criminal tecnicamente conduzida dentro do devido processo legal. E falar que é conduzida dentro do devido processo legal em uma a correição que está investigando a Lava Jato, para mim parece até que foi uma cutucada, foi uma alfinetada, uma indireta aí do Luiz Felipe Salomão para o pessoal da Lava Jato. Mas então, o que eu queria mostrar com isso? Realmente isso aí pode virar um processo criminal, que pode gerar aí até cadeia. A gente não está falando só de processos administrativos contra Deltan, Hart e Moro. A Gabriela Hart e 3 desembargadores da 13ª Vara Federal de Curitiba já foram afastados ontem, né, dia 15 de abril, e o julgamento aí do CNJ começou hoje, dia 16 de abril. Só que parece que esse afastamento que aconteceu ontem, aí por parte do corregedor, né, o Luiz Felipe Salomão, já começou a causar alguns atritos. Então vamos para uma reportagem de hoje de manhã na Globo News para ver que atritos nós estamos falando.
causando reserva até no próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Supremo e também o CNJ. O que aconteceu? Como o Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor, ele decidiu 24 horas antes do plenário, ou seja, decidiu sozinho, um dia antes, um assunto que o plenário iria decidir no dia seguinte, muita gente criticou essa decisão do ministro Salomão. Não no conteúdo, até porque é um outro ponto de crítica, eles dizem não ter tido acesso ao conteúdo integral que embasou a decisão, mas criticaram muito a forma. Eu estou contando aqui para vocês lá no blog e vou detalhar para vocês também o quanto que isso pegou e isso pode, inclusive, gerar um movimento nesta manhã. Essa insatisfação sobre o que eles dizem ter sido uma ação assodada do corregedor por ter decidido um dia antes sozinho e também sobre o que eles dizem não ter tido acesso ao processo inteiro, esses dois pontos podem levar a um pedido de vista ainda hoje. Uma ala do CNJ, uma ala grande com a qual eu conversei, disse o seguinte: ontem passamos a noite conversando sobre esse pedido de vista, porque temos essa contrariedade sobre a forma e sobre também a falta de acesso ao conteúdo na íntegra. Por quê? Como é que a gente vai pegar um processo cuja gravidade está muito posta no relatório sem ter acesso à íntegra do que embasou? Porque, gente, só para explicar, ontem o Salomão tomou essa decisão e aí ele liberou, segundo esses conselheiros, ele liberou o voto dele, na verdade, o relatório dele, esse é o nome correto, mas não o que embasou esse relatório, que é a correição inteira, a fiscalização inteira. Então, esses conselheiros dizem o seguinte: como é que a gente vai votar sem saber como é que estão os indícios de forma concreta? Perfeito. Então, esse era até às 10 da manhã, que foi a reportagem que saiu essas informações, né, no Globo News. Essa era a informação. Expectativa. Beleza. Quando eu fechei essa reportagem aqui, lá pelas 4h30, antes de entrar na live, a gente estava sem decisão ainda e também sem pedido de vista. No decorrer aqui da live, a gente teve aí uma novidade, né, que na sessão agora da CNJ, o Salomão, né, Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor, propôs aí a abertura de um processo contra o ex-juiz Sérgio Moro, mas que não decidiu desmembrar o caso do Moro e da Hart. Então, o caso da Hart ainda está sendo julgado, mas o caso do Moro vai ser julgado em outra oportunidade. Estão sendo tratados aí como dois casos diferentes, não vai ser tratado como tudo junto num pacote só. Mas vai ter aí pelo menos um processo administrativo ou disciplinar contra o Moro, sim, em outra ocasião, né? O Moro ainda não vai ser dessa vez, mas também não vai escapar tão fácil. É essa a conclusão que a gente pode chegar. Lembrando que ainda tem o outro caso em que ele vai ter ainda, né, agora a instância do TSE. Sim, daí é a cassação, né? São dois casos diferentes. Esse caso aqui, a gente está falando da Lava Jato, Isso. especialmente a questão da gestão do dinheiro da Lava Jato. O outro caso se refere à eleição dele como senador, na qual ele está sendo acusado de abuso de poder econômico. Basicamente, a argumentação é que ele tinha aí, como ele foi pré-candidato à presidência, ele acabou tendo mais tempo e mais dinheiro do que os outros candidatos a senador que concorreram com ele. Então, seria uma concorrência desleal nesse caso. E daí tem a questão aí de que ele, inclusive, teria ultrapassado o teto de gastos que um candidato a senador pode gastar nas eleições. É um caso aí que está gerando uma certa polêmica, porque tem a questão de quanto dinheiro a mais, né? Que cada argumentação aí vai para um valor diferente e isso acaba minando um pouco a credibilidade do processo. Mas já é dado aí quase como certo que, independente de qual seja o valor, é um valor mais alto do que o teto. Então, como já vi alguns jornalistas aí da mídia hegemônica dizendo, ele já é tratado no Senado como um ex-senador em exercício. Por mais que tenha sido em primeira instância, no Tribunal Regional, ter sido... Ele foi inocentado por 5 votos a 2 no TRE do Paraná. Mas aí é sempre bom lembrar
que o Dallagnol também foi inocentado no TRE do Paraná na primeira instância, chegou no TSE, foi cassado por unanimidade. Né? O TSE tem essa característica de que ele costuma ser bem mais rígido do que as instâncias inferiores. Perfeitamente. Antes de encerrar, só queria destacar essa foto que a gente viu na Veja. E olha que foto curiosa, né? O Dallagnol com essa mochilinha, parece até um estudante com o seu professor de faculdade ali. Foto do Ailton de Freitas, da agência O Globo. O Dallagnol já perdeu o cargo via Tribunal Eleitoral. E agora tem esse caso do Tribunal Eleitoral também com o Moro. E também agora essa questão da CNJ. Casos diferentes, mas a casa do Moro, olha só, não sei não, hein? Sofia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O que você acha que vai acontecer com o Sérgio Moro, hein? Vai perder o mandato? O que vai acontecer? Comenta para nós aqui embaixo sobre os casos que permeiam o Sérgio Moro. Um grande abraço. Até a próxima.